Olá, seja bem-vindo ao canal Degustar. Eu sou Oscar Medeiros Filho e estamos nesses últimos vídeos abordando o tema o papel civilizatório da hipocrisia. No último vídeo falamos desse tema no nível dos Estados Nacionais. Abordamos que existem duas faces de uma mesma moeda no Estado Nacional, representado de um lado pelo diplomata, o diálogo, do outro pelo soldado, a espada, lembrando as ideias de Raymond Aron. Há um outro autor mais recente nos Estados Unidos, Joseph Nye, falamos dessa ideia trazendo para as expressões soft power e hard power dentro dessa mesma ideia. Eu gostaria de retomar esse tema com uma imagem que eu vou mostrar aqui. Essa imagem é um cartoon de 1904 e retrata a política externa do presidente Theodore Roosevelt. Foi um presidente que governou de 1901 a 1909, no momento em que os Estados Unidos se projetavam internacionalmente. Nesse período, especialmente em relação ao Caribe e à América Central, nós temos uma política conhecida, uma estratégia conhecida como Big Stick, né? O grande porrete. E de onde vem essa ideia? De uma frase que Roosevelt escreveu a um amigo em janeiro de 1900, e a frase dizia o seguinte: falando mansamente e com um porrete na mão, se vai muito longe. É claro que essa estratégia ela é marcadamente realista, ou seja, ele realça através do porrete a capacidade de dizer não, né? São os instrumentos coercitivos, é a espada. Basta ver na imagem, vamos reparar que atrás do Roosevelt vem uma frota naval norte-americana, ao fundo isso se observa muito claramente. O que nós gostaríamos de ressaltar é a primeira parte desse aforismo, ou seja, o falar mansamente, como estratégia de negociação. Isso se aproxima da ideia do soft power, exatamente por ser um recurso sedutor. O falar mansamente é um recurso sedutor. Então, essa é a ideia que nós gostaríamos de aproximar. Fazer com que a nossa vontade seja realizada sem que eu obrigue o outro a realizá-la, sem que eu tenha que utilizar instrumentos coercitivos. No caso dos Estados Unidos, daquela época para cá, ao longo do século XX, nós temos, por exemplo, o American Way of Life, ou seja, o jeito americano e da forma como foi passada, vendida, não é? O cinema teve um papel especial, Hollywood, todo mundo queria, de certa forma, comer no McDonald's, todo mundo queria ter um comportamento parecido com o americano. É lógico que no século XXI, né, novo cenário geopolítico, certamente a China está tendo as mesmas preocupações e tentando trabalhar com o soft power e tentando levar também uma mensagem positiva e utilizando esse recurso também como um instrumento ou uma estratégia de geopolítica. E aí nós chegamos à ideia de narrativas, as narrativas geopolíticas, o domínio da narrativa, ou seja, o cuidado de falar aquilo que a audiência espera que seja falado, de falar a linguagem do outro, né? Isso é um instrumento interessante. É nesse ponto que eu gostaria de retomar as relações interpessoais e aí fazer uma provocação. Será que no dia a dia, até inconscientemente, nós utilizamos também dessa estratégia do soft power ou do papel civilizatório da hipocrisia para as nossas relações? Deixa eu lembrar uma questão aqui que eu acho que todo mundo já passou por algo parecido. Às vezes temos que responder a uma mensagem de WhatsApp e a gente coloca uma mensagem e fala, caramba, não sei como vai ser recebida essa mensagem. E aí a gente apaga, backspace, a gente volta e reescreve, talvez numa linguagem mais modulada, numa linguagem mais suave, né? Às vezes mais sedutora, esperando a reação do interlocutor. Então,
no nível interpessoal, esta é uma forma como os estados também agem, a gente acaba agindo também. Eu gostaria de lembrar então do eufemismo, né? Do grego eu, bom, agradável, e fêmea no sentido mais de palavra, palavras mais agradáveis. Então o eufemismo, né? A gente não fala que alguém morreu, alguém foi dessa para melhor. Ou, por exemplo, que alguém é burro, né? Ninguém fala isso, fala que alguém tem alguma deficiência cognitiva. Ou a gente tem o cuidado, né, nas nossas linguagens de suavizar, modular o diálogo, né, dentro dessa relação intersubjetiva. Será que essa ideia do fingir, ela se dá, às vezes, muitas vezes inconscientemente, somente na relação interpessoal? A questão que eu coloco é, será que nós também fingimos a nós mesmos? Essa é uma questão bastante interessante que eu gostaria de trazer no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!